Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fly. Estou aqui hoje para trazer mais notícias do nosso Mengão, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal, que acionasse o sininho das notificações, esse que está bem aí embaixo, tá? Aí do vídeo, que compartilhasse os nossos vídeos e que também deixasse o seu comentário e que desse muitos likes, porque através dessas coisas que o nosso canal tende a crescer e nós poderemos estar cada vez melhor, passando outras notícias, mas notícias de uma qualidade muito melhor para vocês. Mas a gente precisa que vocês nos ajudem, tá? Vou começar falando sobre o planejamento, sobre mudanças na rotina do Fla com Paulo Souza. Galera, o homem chegou, já começou a implantar certas coisas que já tinha um tempinho que a gente não via, né? Desculpa. Que tem algumas coisinhas que a gente já não estava meio acostumado a ver lá no Ninho do Urubu, e que a partir de agora, com o Paulo Souza, isso vai retornar, tá? O Paulo Souza, como todos sabem, ele veio com a sua comitiva lá da Europa, lá de Portugal, e ele trouxe algumas inovações, algumas teorias, algumas ideias de profissionalismo, tá? E a coisa é europeia. E nós sabemos que lá na Europa eles têm uma visão, eles enxergam o futebol de uma maneira bem diferente da nossa aqui da América do Sul. Então por isso que os técnicos europeus, os portugueses que vieram aqui para o Brasil, o Abel, o Jesus e agora o Paulo Souza, eles vêm com essa mentalidade europeia de enxergar futebol, tá? E muitos jornalistas não estão entendendo isso e estão acabando falando que o Paulo Souza não vai dar certo aqui no Brasil, porque ele está vindo com uma filosofia muito estranha, que isso aqui não vai dar certo no nosso continente. Gente, o nome disso se chama profissionalismo. Tá? Então, quando uma pessoa chega aqui com uma ideia profissional, isso incomoda, acaba incomodando algumas pessoas, tá? E a imprensa paulista, eu não sei porquê, ela tende a ficar martelando, falando que o trabalho do cara não vai dar certo, que essas ideias dele não vai dar certo, que tudo deles não vai dar certo pro Flamengo. Não sei porquê, mas tudo deles eles acabam falando que não vai dar certo aqui no Flamengo. Mas a gente aqui torce, nós, torcedores do Flamengo, a gente torce para que tudo isso dê certo e que o Flamengo se torne cada vez mais um time mais profissional, um time que realmente enxerga futebol de uma outra maneira, não aquela bagunça que nós assistimos agora nessa passagem de Renato Gaúcho, que eu não gosto nem de lembrar, que já me dá até náuseas de ver aquilo que estava acontecendo. E eu que acreditava tanto no Renato, passei a conhecer e vi que realmente ele não era técnico para o nosso time, tá? Aí você me pergunta, mas Levi, o que ele trouxe de diferente? Vamos lá. Primeiramente, a partir de agora, no Ninho do Urubu, todos os jogadores vão ter, desculpa, todos os jogadores vão ter ponto biométrico, aquele pontinho que todas as empresas têm quando o funcionário chega, ele tem que pegar às 8 horas da manhã, então ele vai lá, bota o dedinho dele lá, registra a hora que ele chegou. Se ele chegou atrasado, vai marcar lá. Desculpa, gente. Se ele chegou atrasado, vai marcar lá. Se ele chegou cedo, vai marcar lá. Tá? Então aquilo ali vai ser uma forma de você saber se o jogador está chegando cedo nos treinos, se o jogador está chegando atrasado, se o jogador está tendo aquele comprometimento com o seu trabalho. Tá? Isso em todas as empresas tem. Então eu não vejo o porquê do ponto não dar certo. Tá, gente? Eu não sei, eu não entendo porquê. Muitos jornalistas estão falando que isso não vai dar certo. Eu não entendo isso. Tá? Todas as empresas têm. Todas as grandes empresas, nós temos o ponto eletrônico, tá? Para registrar a hora que eu chego e a hora que eu saio. E por que no Flamengo não vai dar certo, Uma outra coisa que ele implementou, a partir de agora está proibido o celular na hora do almoço. Gente, perfeito. Hora do almoço é hora para você conversar sobre outras coisas, falar de família, falar de filho,
falar de namorada, falar de futebol, enfim, falar de N assuntos. Nada de negócio de ficar tirando fotinha para botar em rede social, ficar lá mexendo, mandando recadinho para A, B, C, D. Não é hora para isso. Então, a partir de agora, com o Paulo Souza, está proibido o celular na hora do almoço. Ó, perfeito, Paulo Souza. Uma outra coisa também, todas as refeições deverão ser feitas no CT. Acabou aquela história do jogador ir lá treinar meia horinha, pegar seu carro e ir para casa, ir para um restaurante, enfim, comer. Não, agora todos vão ter que ficar, porque aquilo ali agora é como se fosse uma empresa, onde você tem hora para pegar e hora para sair. Então não é assim, chegar lá, fez 10 minutinhos, ó, pega o seu carrão e vai embora, não. Então todas as refeições, tudo vai ser feito no CT. Perfeito também, Paulo Souza. E por último, né, é a questão tem outro ponto aqui, que é o treino, o horário de treino. O treino começando, a partir de agora, o treino começa às 8 horas da manhã. Eu assisti um programa, né, acho que foi ontem, e o jornalista estava achando isso um absurdo, o treino começar, porque isso é fora da cultura brasileira. Que cultura, gente? Não existe isso. 8 horas da manhã é um horário super tranquilo de se começar. Todas as empresas, todos os trabalhadores no Brasil começam seus trabalhos às 7, 8 horas da manhã. Por que jogador de futebol tem que começar às 10? Aí esse jornalista falou que aqui no Brasil sempre começou às 10, então ele é a favor da bagunça, ele é a favor da desordem. Nós não. Eu acredito que tem que ter o regulamento sim, tem que ser doutrinado sim. Se isso vai dar certo ou não, eu não sei, mas tem que ter essa doutrina, tem que ter essa lei, né? Essa lei interna. Não pode, se tem que começar 8 horas, ó, 5 para as 8 você já tem que botar o seu dedinho lá, bater o seu dedinho, você já tem que estar de roupa trocada já no campo de treino para começar as atividades. Então isso daí para mim foi também muito perfeito. 8 horas da manhã está suficiente. Isso vai impedir que jogador, vai pensar 2 vezes antes de jogador ficar até 1, 2, 3 horas da manhã numa balada, sabendo que no outro dia ele tem treino. E que se ele chegar lá, ele não render, o treinador vai saber e vai chamar ele. Então isso serve para todo o elenco. Não serve só para A, B, C, não. Serve para todos. Todos têm que fazer isso. Todos vão ter que cumprir horário. Isso não vai ser muita dificuldade para Felipe Luiz, pro Diego Alves, né? Para alguns outros jogadores que já teve essa passagem pela Europa, o Andrés Pereira, que são jogadores que estão acostumados a ver isso lá na Europa e que estão vendo agora aqui no Brasil. E com certeza eles mesmos vão ajudar o próprio treinador a fazer com que isso se implante. Uma última coisa também que ele pediu é a questão de todos os jogos, quando forem todos os jogos no Maracanã, após o jogo, o Flamengo arrumar uma estrutura, né, uma estrutura dentro do Maracanã, para que os jogadores possam jantar, né, jantar lá dentro do próprio estádio, junto com as suas famílias. Isso acontece muito no futebol alemão. No futebol alemão tem muito essa cultura de, né, depois do jogo, os jogadores ir lá e se reunir com a família. Essa daí eu já tenho um pouquinho de restrição, por quê? Será que os jogadores vão ter cabeça depois, por exemplo, se perder um jogo aqui no Maracanã de uma forma catastrófica, né? Será que eles vão ter cabeça para isso? Então eu não sei. Agora, em alguns jogos, não digo em todos, mas em alguns jogos, poderia sim, após uma grande vitória, após um jogo de Libertadores, né? Enfim, eu acho que daria sim. Tá? Eu acho que seria uma boa ideia de agrupar, de agregar o grupo, tá bom? Isso daí é uma cultura que muitos jornalistas não estão aceitando, de forma alguma. Mas que a gente tem que torcer para que essas coisas dê certo, gente. Com certeza, se Paulo Souza conseguir implementar toda essa teoria dele, né, conseguir fazer isso, ficar de uma forma prática, interessante, com certeza o time do Flamengo só tem a ganhar, tá? Eu vou agora falar também um pouquinho só, gente, sobre o mercado da bola que continua agitando lá na Gávea. O Flamengo está à procura de um goleiro, de um lateral direito, um lateral esquerdo, com a máxima urgência, tá? Foi um pedido do próprio Paulo Souza, tá bom?
O goleiro, todo mundo sabe, o Flamengo está muito interessado no Neto lá do Barcelona, mas as negociações ainda estão ainda um pouquinho travadas, mas provavelmente o Flamengo vai conseguir um goleiro, um lateral direito e um lateral esquerdo, tá certo? O Flamengo não gosta muito, né? O Bruno e o Braz não gostam muito dessa janela do início do ano, que é uma janela mais difícil, onde está todo mundo procurando jogador, então fica mais difícil as negociações. O Bruno e o Braz, eles gostam muito da janela lá, aquela do lado do meio do ano. Aquela do meio do ano eles conseguem fazer melhores negócios, tá? A negociação fica muito melhor. E vou falar agora também, gente, um pouquinho sobre a Copinha, né? Não a Copinha propriamente dito, porque o Flamengo já estava classificado, só estava disputando quem ia ser primeiro e quem ia ser segundo ontem no jogo contra o Oeste lá de São Paulo. Mas pela forma como os narradores, né, a pessoa que estava narrando o jogo do Flamengo, esse jogo foi transmitido pelo Sport TV, o narrador e os comentaristas que lá estavam, estava vendo o jogo. Parecia que eles estavam muito felizes quando o Flamengo estava no primeiro tempo perdendo de 3-0. Gente, a gente tem que ver que aqueles jogadores que estão lá, eles têm hoje 17 anos de idade. Não estão nem na idade para estar jogando aquela copinha, que a copinha é de 20. Mas eles estão lá porque estão representando o Flamengo. Aquele time teve 5 baixas do time sub-17, que ganhou tudo. 5 jogadores tiveram que retornar para o Rio de Janeiro para a disputa do estadual. E isso enfraqueceu um pouco o time. Mas eu tenho certeza que mesmo com esses jogadores que retornaram, o Flamengo ainda tem um elenco, né, um elenco de sub-17 / sub-20 muito forte, que dá para chegar muito longe nessa copinha. Os comentaristas, eles fizeram um comentário dizendo: o Flamengo está sendo varrido pelos ventos do Oeste de São Paulo. Então isso daí é desnecessário, esse tipo de comentário. Eu acho que narrador de futebol, comentaristas, tem que ser neutro, gente. Na hora de comentar, eles não podem ter essa coisa de regionalismo, né? E infelizmente alguns não estão tendo esse profissionalismo. É uma pena isso, mas isso me chamou a atenção ontem na transmissão desse jogo, em que o Flamengo empatou de 3-3 e está classificado e vai jogar amanhã contra o Náutico, tá bom? Galera, esse aí foi o meu recadinho para hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Vou pedir novamente, se inscreva no canal, tá? Aí embaixo tem aí escrito assim, inscreva-se, vai lá, se inscreva no nosso canal, acione aquele sininho que tá aí também do ladinho, aí embaixo aqui das notificações, comentem, muitos comentários e like, muitos likes, isso aí é de muita importância, tá? Porque para que o nosso canal possa cada dia mais crescer e nós possamos levar muito mais notícia para todos vocês que estão aí do outro lado, tá bom? Mais uma vez, um grande beijo no coração de todos vocês aí, saudações rubro-negras, e olha, isso aqui é sempre Fla.